Fala pessoal, vamos finalizar a resolução desse exercício que a gente chamou de avaliação 10.1, lá na lista de mecânica e estatística do professor Sebastião Mendanha, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. A gente vai finalizar calculando o momento quadrupolar magnético, que foi o que ele pediu no enunciado, e também a entropia que a gente ficou devendo aí para trás. Bom, o momento quadrupolar ele definiu como sendo a média de S1 ao quadrado, ou de SI ao quadrado. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a média de S1 ao quadrado para facilitar. A gente vai pegar o momento quadrupolar magnético por partícula. Aí eu posso usar média de S1 ao quadrado. E a média no ferramental canônico é dada por essa soma, com pesos dados por e elevado a menos beta H1 no caso, porque é o hamiltoniano de uma única partícula, que eu vou usar aqui. Somatório é em S1, com S1 no paramagneto de 3 níveis, podendo ser menos 1, 0 e 1. Tudo isso dividido pela soma completa, né, que é o Z1, ou a função de partição para uma única partícula, que é quase que isso daqui. Só tiro esse termo aqui que eu estou calculando a média, né? Fica o somatório em S1 de e elevado a menos beta H1, que é isso daqui, que a gente viu lá, porque a gente tem um hamiltoniano. O hamiltoniano para uma única partícula vai ser somatório em S1, com S1 podendo variar, podendo ser menos 1, 0 e 1, e elevado a menos beta de S1 ao quadrado. E aí eu tenho uma soma, eu já separei aqui, né, exponencial de menos beta de S1 ao quadrado, exponencial de menos μ0h, que multiplica menos beta, vai ficar mais beta μ0h S1. Tá? Aqui, conservando a base e somando os expoentes, eu fico com justamente o que eu tenho aqui do lado esquerdo, que é menos beta vezes o hamiltoniano de uma única partícula. Bom, eu estou afirmando aqui para você que o momento quadrupolar magnético vai poder ser derivado dessa maneira aqui. Eu vou pegar o Z1, a função de partição por partícula, e vou derivar o logaritmo de Z1 com relação a D. Ora, como é que isso... Vamos então enxergar como é que eu chego daqui até aqui, que é a definição para o momento quadrupolar magnético que ele me deu até no enunciado. Ora, derivado do logaritmo de Z1 vai ser 1 sobre Z1 derivada de Z1 com relação a D. Então, 1 sobre Z1 eu já tenho. Derivada de logaritmo de Z1 com relação a D. Então, 1 sobre Z1 derivada do Z1 com relação a D. Derivada de Z1 com relação a D, se a gente olha para cá, se eu derivo essa expressão toda aqui com relação a D, eu vou ter, como eu tenho duas exponenciais, vai continuar as duas exponenciais aqui, só que vai descer aqui pela regra da cadeia, vai descer menos beta S1 ao quadrado. Então vai ficar um somatório de e elevado a menos beta H1 que multiplica menos beta S1 ao quadrado, só que eu só quero o S1 ao quadrado. Então é fácil, é dividir por menos beta. Por isso esse menos 1 sobre beta aqui na frente. Então é derivada do logaritmo de Z1 com relação a D e dividido por menos 1 sobre beta para chegar exatamente nessa expressão aqui da definição do momento quadrupolar magnético por partícula. Bom, se eu quiser o momento quadrupolar magnético do sistema como um todo, é só, como a gente está considerando todas as partículas iguais, todos os íons magnéticos, no caso, iguais e não interagentes, é só fazer n vezes Q, que eu obtenho o Q maiúsculo, que é o momento quadrupolar magnético do sistema como um todo, e vai ser menos N, que multiplica 1 sobre beta, derivado do logaritmo de Z1 com relação a D, e isso é então Q, momento quadrupolar magnético, menos 1 sobre beta, derivado com relação a D do logaritmo de Z1 elevado a N, que é, como a gente viu aí, como a gente definiu nos exercícios, na resolução aí, ao longo desses últimos vídeos, Z1 elevado a N é o próprio Z. A gente fez isso assumindo que os íons não interagem entre si, só com campo externo, e que eles são todos iguais.
não é nem, lembra que não é que eles sejam indistinguíveis, eles são iguais em termos de suas propriedades e eles são distinguíveis porque eles estão localizados numa rede. Tá? Bom, vamos lá então, vamos fazer então menos 1 sobre beta derivado com relação a d de ln de z1. Bom, z1 a gente calculou essa soma, né, que quando feita para S1 igual a menos 1, 0 e 1 dá 1 mais 2 vezes e elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta mi 0h. Ora, derivando isso aqui com relação a d vai ficar menos 1 sobre beta. Derivada disso aqui vai ficar, a derivada do logaritmo vai ficar 1 sobre 1 mais 2 vezes e elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta mi 0h, que é operando do logaritmando, né, operando o logaritmo. Regra da cadeia, vou ter que derivar agora o logaritmando com relação a d. Bom, a derivada de 1 é 0, nem vai aparecer aqui. Derivada disso daqui com relação a d, olha, o d só aparece aqui na exponencial. Então vai ficar 2 vezes e elevado a menos beta d, regra da cadeia, tem que multiplicar por menos beta, que é o que acompanha o d aqui. E a derivada de d com relação a d é 1. Cosseno hiperbólico de beta mi 0h. Menos beta com menos beta cancela. E eu vou ter então o momento quadrupolar magnético por partícula dando 2e elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta mi 0h dividido por 1 mais 2e elevado a menos beta d cosseno de beta mi 0h. Bom, vou enquadrar esse resultado e vamos tentar plotar isso, né? Como é que fica? Usando aqui o Python e o Visual Studio, né? Eu plotei para diferentes razões aqui, como a gente fez anteriormente, né? Avaliando a razão Mi0H, que é a energia que é fornecida pelo campo, né? Na interação aí com esses íons magnéticos, sobre D, a energia do termo de single ion. Então, essa razão, se ela é 1,25, eu tenho a curva azul, 1,5 essa curva amarela, 2 e assim por diante. Aqui a expressão que a gente encontrou, e aqui só fazendo os limites para a gente confirmar. Veja que o limite desse momento quadrupolar magnético, quando beta mi 0H, estou plotando aqui, ó, em função de beta mi 0H, que é mi 0H sobre Kt. Quando isso tende a 0, né, quando beta mi 0H tende a 0, eu vou ter o limite disso aqui, que eu encontrei, quando beta mi 0H tende a 0. Bom, vai ser, veja, vou fazer aparecer, aqui eu dividi, né? Eu dividi em cima e embaixo por e elevado a menos beta d, então ficou só 2 cosseno hiperbólico de beta mi 0H, 2 cosseno hiperbólico de beta mi 0H, e aqui ficou 1 sobre e elevado a menos beta d é e elevado a beta d. Vou fazer aparecer aqui, ó, usando aquela definição que eu estabeleci, vou fazer aparecer mi 0H. Mi 0H sobre D eu chamei de gama, tá? Que é essa razão aqui. Então, mi 0H sobre D eu chamei de gama. Então, vou multiplicar em cima e embaixo aqui desse expoente por gama. E aí o que eu vou obter é mi 0H sobre D, cancela o D, vai ficar só beta mi 0H sobre gama. Para que eu tenha aqui o mesmo argumento, tá? Dessas funções beta mi 0H, beta mi 0H, beta mi 0H sobre gama aqui. É equivalente, é só para eu plotar e também para avaliar esse limite, já que eu estou avaliando beta mi 0H tendendo a 0. Ora, beta mi 0H tendendo a 0 no cosseno hiperbólico, isso vai a 1. Aqui vai a 1 e aqui vai a, no expoente 0, mas a exponencial vai a 1. Então fica 2 sobre 1 mais 2, que é 2 terços. Veja que de fato, quando eu estou aqui tendendo a 0, ó, aqui no 0 eu tenho sempre... faltou um sinal de menos aí, né? Não, tá certo. Estou de 1, eu não estou chegando ainda em 0 aqui, não passo pelo 0. Estou aqui no 2 terços, que é 0,66666.
Então, de fato, para todas essas curvas eu passo pelo 2/3 quando t tende a zero, quando beta μ0h tende a zero. E para o caso em que beta μ0h tende a mais infinito e menos infinito, para esses casos aqui, μ0h sobre d maior que 1, a gente vê, pode ser dividindo aqui em cima e embaixo por 2 cosseno hiperbólico de beta μ0h, porque o cosseno hiperbólico estoura, né, no infinito ou no menos infinito. Então, dividindo em cima e embaixo, você encontra que o limite de Q, para esse caso aqui, ele é 1 nos dois casos, que é o que a gente encontra aqui. Esse é o momento quadrupolar magnético que ele havia me pedido. E outra coisa que a gente deixou para trás aí era a entropia do sistema do ponto de vista termodinâmico. Como é que a gente vai calcular isso? A gente vai calcular primeiro a energia livre de Helmholtz. A gente sabe que no ferramental canônico a gente encontra a energia livre de Helmholtz a partir dessa expressão aqui, menos 1 sobre beta ln da função de partição. Ora, eu sei que a função de partição é a função de partição para uma única partícula elevada a n, né? A função de partição para o sistema como um todo é a função de partição para uma única partícula elevado a n, para esse caso que a gente está avaliando. Então, a regrinha do logaritmo, esse n cai, passa multiplicando aqui, fica menos n sobre beta logaritmo de z1. Então, se eu divido dos dois lados aqui por n, eu fico com energia livre de Helmholtz por partícula igual a menos 1 sobre beta ln de z1. Por que eu fiz por partícula? Porque eu já estou encontrando tudo por partícula, né? Então vou avaliar tudo por partícula. A energia livre de Helmholtz, o F, vai ser menos 1 sobre beta, logaritmo então de 1 mais 2 e elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta μ0h, que é o Z1 que eu encontrei já. E a entropia, ela vai ser quem? Bom, a energia livre de Helmholtz, ela é dada como a energia menos ST, onde S é entropia e T é temperatura. Então, a entropia vai ser 1 sobre T, a energia menos a energia livre de Helmholtz. Essa vai ser a definição. Bom, dividindo tudo por N, eu fico com as minhas grandezas por partícula aqui. Olha, então tá fácil, apesar de não estar tão simples. A entropia por partícula vai ser 1 sobre T, a expressão que eu encontrei para U, que é tudo isso aqui, menos a expressão de Fzinho. Menos com menos mais, vou ficar com mais 1 sobre beta logaritmo de 1 mais 2 elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta μ0h. Ora, então S sobre K, só para fazer aparecer, ó, dos dois lados aqui eu divido por K, eu vou ficar com S sobre K, vou ficar adimensional, e além disso eu faço aparecer um beta aqui. 1 sobre Kt é beta, que multiplica todo o resto que eu já tinha. Então, S sobre K, agora multiplicando, vai ficar, fazendo a distributiva, 2 beta e elevado a menos beta d, d cosseno hiperbólico de beta μ0h, menos μ0h seno hiperbólico de beta μ0h, tudo isso sobre 1 mais 2 e elevado a menos beta d, cosseno de hiperbólico de beta μ0h, mais beta, que multiplica 1 sobre beta, vai dar 1, logaritmo, então, neperiano de 1 mais 2 e elevado a menos beta d, cosseno hiperbólico de beta μ0h. Essa é a expressão para a entropia normalizada aqui pela constante de Boltzmann. Bom, quando H é igual a zero, se eu parto dessa entropia aqui, eu preciso cair com H igual a zero naquele caso que eu avaliei antes, que é o caso com o termo apenas do termo de single ion, né? o hamiltoniano só com o termo de single ion, sem então o termo Zeeman. Vamos ver se eu encontro a mesma coisa. Fazendo H igual a zero, veja, esse termo aqui vai embora, esse termo aqui vai a 1, esse termo, essas exponenciais vão a 1 também.
Então vai ficar beta D, que multiplica 2e elevado a menos beta D, maravilha, dividido por 1 mais 2e elevado a menos beta D. A exponencial não vai a 1 não, eu acho que eu falei isso, né? Aqui eu estou fazendo h igual a 0, tá? Então fica, esse termo vai embora, aqui vai ficar D somente, porque o cosseno hiperbólico de 0 é 1. Então fica 2e elevado a menos beta D, que multiplica beta D, sobre 1 mais 2e elevado a menos beta D, cosseno hiperbólico de 0 dá 1. E aqui eu vou ter o logaritmo de 1 mais 2e elevado a menos beta D, cosseno hiperbólico vai dar 1, então só isso daqui. E é exatamente o que eu havia encontrado lá para o caso do termo de single ion para entropia, né, no exercício que a gente chamou de avaliação 4.3. Ó, beta D, é esse D sobre KT, multiplicado por 2e elevado a menos beta D, que é isso daqui, 1 mais 2e elevado a menos beta D, beta é 1 sobre KT, lembrando, mais o logaritmo de 1 mais 2e elevado a menos beta D. Exatamente o que a gente encontrou. E se a gente matar o termo de single ion, a gente cai no caso do termo Zeeman apenas, para a entropia do termo Zeeman. Vai ser S sobre K dando, ó, o D vai sumir aqui com esse termo, vou ficar com 2 que multiplica beta, 2 beta, mi0h, sinal de menos, seno hiperbólico de beta mi0h, sobre 1 mais, agora sim, esses exponenciais vão a 0, o exponente delas vai a 0, então elas vão a 1, 1 mais 2 cosseno hiperbólico de beta mi0h, em cima esse termo foi embora, menos mi0h beta, que multiplica 2, exponencial vai a 1, seno hiperbólico de beta mi0h, mais logaritmo de 1 mais 2 vezes exponencial, isso aqui vai a 1, 2 cosseno hiperbólico de beta mi0h. Essa aqui é a entropia, S sobre K, só normalizando, a entropia para o caso do termo Zeeman. No nosso caso, é o caso geral. Então a entropia é tudo isso aqui, tá? E a gente traçou aí essa entropia, S sobre K, a entropia por partícula dividido pela constante de Boltzmann, para adimensionalizar esse plot. Isso é igual a, veja, para 0,5, 0,75, várias razões aí de mi0h sobre D, a gente tem aí as entropias, que lembra um pouco o que a gente havia calculado anteriormente, só que a gente vai ter uma competição aqui, fazendo mudar algumas coisas, principalmente aqui para temperaturas, ó. Veja que eu botei só até 10 Kelvin, tá? Então essa entropia ela vai ter mudanças aqui, principalmente aqui nas temperaturas próximas de zero, e veja, ela está tendendo, a gente não fez, né, mas lembra que a gente fez naquele caso anterior? Está tendendo aqui a um número que, se não me engano, vai dar 1 mais 2 aqui, tá? Vai ser ln de 3, que é 1.1, eu acredito, que é para onde a entropia está tendendo. Só fazer aqui o ln de 3 ln 1.1, 0.8, 1.1. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um exercício bastante completo, que deu bastante trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem aí o seu like para ajudar a gente, para nos apoiar e nos motivar a postar muito mais vídeos como esses, que vão ajudar no nosso canal a crescer e também ajudar muita gente aí, Brasil afora, mundo afora, a compreender melhor esse tema da mecânica estatística, que é um pouco nebuloso, né? Muita conta e pouca visão física do problema, como a gente tem feito aqui. Beleza? Valeu aí, pessoal.